E aí, tudo bem, pessoal do YouTube? Mais um vídeo. Mas nesse vídeo é algo diferente. Eu sempre falo sobre maternidade, no YouTube. Sempre tô falando dos meus filhos. Mas hoje eu vim aqui para falar de algo muito sério, que muitas vezes pode acontecer. Na verdade, hoje em dia acontece muito, só que é muito mascarado, muito. Ainda as pessoas veem como um tabu. Por mais que eu vejo muitas mulheres falando, mas ainda em roda de família, entre amigos, ou quando você está conversando com alguém, é um assunto muito delicado. E por muitos anos eu guardei isso pra mim, por muitos anos eu achei que eu não precisava falar, por muitos anos eu achava que era burrice, besteira, talvez, postar, falar sobre. E porque assim, na internet, tal, nas redes sociais, às vezes eu postava, tipo, frases, essas coisas, mas eu nunca falava o que realmente eu queria dizer. Eu sempre fui uma pessoa assim, tudo bem, beleza. Eu vou contar um fato que acontece muito e que, para não acontecer com vocês, eu não sei, acho que é um testemunho com um aviso para ajudar também outras mulheres que passam por isso, porque há muito tempo atrás, quando eu via mulheres passando pelo que eu tô passando hoje, eu achava que, nada a ver, tá com cara porque gosta, tá casada, tem filho, fala que é por causa dos filhos, mas, nada a ver, lógico que essa mulher consegue viver sozinha, lógico que consegue cuidar dos filhos. E hoje em dia, passando o que eu passei, eu consigo entender melhor as coisas sobre filho, sobre maternidade, sobre ser hoje quem eu sou no sentido de sair de menina, aquela menina para mulher que tem responsabilidade de cuidar de filho, de casa, trabalho, que não é só eu agora. Eu não tenho que me alimentar, eu tenho que alimentar meus filhos, eu tenho que comprar fralda, eu tenho que comprar as coisas para eles, eu tenho que pensar no futuro deles. E por muitos anos eu vivi com um pensamento muito diferente do que eu tenho hoje em dia. Eu cresci e vivi muitos anos na fazenda, então o nosso círculo de amizade, as pessoas que a gente conhecia, eram todas pessoas ali em volta. E desde criança eu sempre fui muito desligada e lerda. Na verdade, até hoje eu sou meio desligada e lerda. Mas assim, só que antes de conhecer a pessoa que eu tive esses dois filhos, o Ravi e o Levi, era muito besta, muito inocente, muito ingênua. Pra mim, sabe quando você olha pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos, e você vê só aquilo. Gente, eu não sei explicar, mas é como, tipo. Vamos supor, como se minha mãe e meu pai fossem perfeitos, vamos dizer assim. Era assim que eu via eles, porque a história que eu conhecia do meu pai e da minha mãe era que meu pai foi muito pobre, teve que trabalhar desde muito cedo. E com a carreira dele, ele conseguiu alavancar, conseguiu comprar, ter as coisas dele hoje em dia. O relacionamento deles, ele teve relacionamentos fracassados e tal, mas hoje tá com uma pessoa em que ele vive bem. E minha mãe, ela também, a história que ela sempre me falou foi que ela morava no estrada, era muito pobre, foi adotada. Depois veio para Campo Grande, conheceu meu pai, tinha um filho, que é o meu irmão mais velho. Conheceu meu pai, engravidou, né, de mim e do meu irmão, que é o caçula. Depois ela, né, ficou um tempo com meu pai, largou, né, separou do meu pai, conheceu o ex-marido dela, que foi onde ela adotou a minha irmã, que é a caçula, porque o meu irmão é o caçula de sangue, ela é a caçula, a irmã caçula de adotada, mas a gente fala que é caçula, mas só que pra gente é como se fosse nossa irmã de sangue, porque né, ela sempre viveu com a gente e tal, e sempre também tava junto com nós, enfim. Então era essa imagem que chama, casou, tipo, ficou anos com esse rapaz que ajudou a cuidar a gente via ele também como uma figura de pai, porque a gente foi morar com ele, minha mãe foi morar com ele, levou a gente era criança, bem criancinha mesmo, tipo assim, de uns 4, 5 anos. Então, era essa visão que eu tinha. Ela era pobre, foi adotada, trabalhou muito, conheceu meu pai, separou, não deu certo, enfim. É bem raso assim, mas passou o tempo e assim fui vivendo, né? Tipo, estudando e tal, eu sempre desligada.
Então, muitas coisas da minha infância até hoje passaram batido, porque na minha cabeça eu sempre via as pessoas que eu amava ao meu redor como se fosse outros seres. Gente, eu não sei porque eu tinha esse pensamento. Hoje em dia, eu, mãe, mulher, né, passando dessa fase de menina pra mulher, de ter sabe? Eu fico pensando, meu Deus, como que eu não sei, acho que eu tinha um pensamento. Eu acho que eu vivia em outro planeta, acho que eu vivia num mundo paralelo. Não sei, acho que eu vivia num mundo paralelo. Assim que eu me sinto hoje em dia, como se eu tivesse vivido num mundo paralelo onde todo mundo era bom, onde tudo era lindo, mar de rosas. E quando eu vi a minha vida virar de avesso, quando eu vi a minha vida virar um pesadelo, e quando eu acordei para a realidade, eu comecei a ver as pessoas como realmente as pessoas eram. Foi um baque para mim tão grande, mas tão grande, que eu achei que eu não ia suportar. Então, quando eu tive o meu filho, o meu primeiro filho, eu falo assim que, gente, tem coisas. Deus escreve certos por linhas tortas. Eu sempre acreditei, eu sempre tive muita fé, eu sempre acreditei em Deus, no Espírito Santo, sempre gostei de orar. Eu nunca fui o piolho, tipo, de igreja, nunca fui aquela menina, ai, sabe que em todo lugar falava de igreja, essas coisas. Eu sempre guardei muito pra mim isso, então eu sempre orava comigo, eu nunca era de compartilhar essas coisas. Sempre orava também, mas eu nunca gostava de, tipo, de compartilhar. E eu nunca gostava de compartilhar isso com ninguém. Sempre guardei pra mim, negócio de igrejas, o que eu achava, de fé, enfim. Beleza, até aí tudo bem. Tive o meu primeiro filho, conheci uma pessoa, achei que essa pessoa era o amor da minha vida. Eu falei, cara, agora eu acho que eu encontrei alguém bom e alguém que eu quero construir uma família. Por quê? Eu conheci uma pessoa no meu ensino médio. Eu fiquei com essa pessoa durante quase uns 5 anos. Depois eu tive mais 2 namorados e eu conheci Aí conheci esse pai dos meus filhos e fiquei com ele, tipo assim, até dos meus 22 até os meus 26. Então eu fiquei com ele de 2022 até a 2025. Então, pra mim, tipo, gente, não sei explicar, não sei. Eu acho que alguém que já passou por isso vai entender o que eu tô querendo dizer. É como se fosse uma quebra, assim, de realidade. É como se você tivesse acordado, assim, de literalmente um sonho. Então, quando eu me vi sozinha, vamos pra, achei que era o amor da minha vida. Gente, olha só. É porque eu não era aquela menina de embalada, essas coisas. Porque na minha adolescência, eu era, tipo assim, eu tinha bastante amizade na escola, amigos. E, tipo, sabe, assim, eu era bem mais doidinha, bem mais comunicativa. Só que, como minha mãe, tipo, era, tipo, mais assim, não, você não pode ir pra festa, não pode, né? Então, eu fui crescendo e como eu, né, já comecei a namorar e tal, então eu comecei a ficar uma menina mais séria, porque, cara, não dá pra você, tipo, namorar e ficar saindo pra festa. E o meu ex-namorado, ele não era de festa, essas coisas. Então eu acabava me retraindo também, porque, eu vou namorar, vou ir em baile, vou nesses lugares? Não, né? Então, assim, eu fiquei mais caseira. E quando eu larguei dele, eu achava que eu até era assim, mais caseira, por conta da nossa relação. Mas só que eu descobri que não, que realmente eu era caseira, que eu realmente gostava do sossego e tal, porque depois eu comecei a namorar e eu lembro que eu queria sair direto, beber, e gente, eu odiei. Sabe, às vezes eu ia num lugar, esse meu ex-namorado às vezes queria sair pra algum lugar, queria, sabe, bagunça todo final de semana, coisa, e eu já ficava assim, eu queria tanto estar em casa, estudando, trabalhando, sabe? Porque eu sempre gostei de mexer com minhas coisas, com meus treinos de arte. Então, gente, eu juro pra vocês, eu senti tanta falta de ficar quieta em casa, sozinha, tranquila, que vocês não têm noção. E eu sempre, eu fiquei anos da minha vida achando que, tipo, eu tava num relacionamento que me prendia, não sei o quê. E na verdade, eu, tipo, era o que eu realmente gostava, sabe? Assim, vai entender. Então, assim, e hoje em dia, até hoje, tipo, eu sou assim. Eu achava que eu ia ser uma menina baladeira e tal. E acabou que eu, vou ser bem sincera, eu não gosto. Se for pra ir em um lugar, eu fico até de madrugada, em pé, cheio de gente. Eu não sei por quê, mas não curto. A minha vibe é mais, tipo assim, um churrasco, tomar cerveja, ficar de madrugada tomando cerveja, sentada, de boa, escutando uma música, um modão ou funk, não sei, depende. Eu sou muito assim, sabe? Então, mas assim, no requisito família, tá? Um ambiente mais, sabe, de boa. E então eu não tinha vivido muito a vida. E eu tive só esses 2 namorados, depois eu conheci o pai dos meus filhos, que eu engravidei.
Então, assim, o porquê que eu estou gravando esse vídeo, por que eu falo que é um testemunho e um aviso pra vocês, e por que eu tô contando essa história pra vocês entenderem o porquê, porque pra mim, quando aconteceu tudo isso, pra mim foi difícil, porque eu vejo outras mulheres, eu sei que tem outras mulheres que já foram abandonadas, grávidas e tal, mas só que no meu caso foi um pouquinho mais sério, porque envolveu violência física, psicológica, agressão, abuso, fui roubada, enfim, gente, olha, eu vou ser bem sincero, coisas assim que eu não desejo pra ninguém. E eu passei, e quando eu conheci essa pessoa, conheci ele e tal, ele me falava que ele queria construir família, que ele queria ter oportunidade de ser pai, e que não sei o que. Gente, eu tinha 20, era 2022, eu tinha 22 anos, eu ia fazer 23 anos. Eu ainda tinha aquele pensamento de menina da fazenda, que não sei o que. Eu não tinha aquele pensamento de, o cara tá mentindo, você não tá vendo o cara um mulherengo, e eu não via isso, porque ele também tinha vindo do mato, então eu falei, cara, é o perfeito, nossa, amor da minha vida, enfim, e eu ficava assim, falava, não, esse realmente é o cara que eu quero, não é? Eu achava que o amor da minha vida era o meu primeiro amor, que eu ia viver o resto da vida junto, mas, e quando eu encontrei ele, eu falei, cara, é do jeito que eu sempre, vamos dizer assim, sonhei. Tipo, um cara caseiro, um cara que era, tipo, meio que do mato, meio na dele, que gostava um pouco do que eu gostava. E eu achava que eu tinha encontrado a pessoa certa para eu construir a minha vida, a minha família. E eu sempre quis ter filho, sempre quis, sabe, viver de boa, tranquila. E ele parecia que queria a mesma coisa, não os mesmos, não os mesmos objetivos. Mas sabe assim, quando parecia que a gente. Não sei, gente. Sabe quando assim parece que você bate com a pessoa? Sabe quando você parece que você conversa com alguém, você fala assim, por mais que vocês tenham alguma diferença, você fala, cara, eu acho que é pra minha vida, eu quero levar essa pessoa pra minha vida, pro resto da minha vida. Então, era assim que eu via ele. Do Fazenda, pá. Eu falei, gente, nossa, vai ser muito legal que a nossa relação, a gente vai ter filhos, ele quer ter a oportunidade de ser pai. E eu, né, quero ter uma família, quero construir uma família, parece super de boa. Agora realmente vou ter alguém que me valorize, que não tá no relacionamento tóxico, que não sei o quê. Gente, isso foi no primeiro ano ali e tal, ainda foi de boa. A gente brigava tal, sempre tinha algumas discussões por causa de outras pessoas. E isso eu só fui entender lá na frente, bicho. Eu fui entender isso agora, quase no final da nossa relação. Mas lá no início da nossa relação, a gente já tinha umas brigas por causa de outras pessoas. E eu sempre deixava, eu sempre fui muito assim, sabe? E eu fui deixando passar essas coisas. Mas eu sempre tive uma intuição, eu sempre até falava pra ele, falava assim, olha, porque como ele já tinha filhos e tal, né? Então eu falava assim, olha, não quero que você fique preso no nosso relacionamento, por achar que tal, sei lá, eu nova, né? E ele com filhos, eu falava assim. Então eu não conseguia levar muito a sério a nossa relação no começo, porque eu achava que talvez ele não queria viver aquilo por causa que ele tinha azeite, tinha um passado. E eu não, eu tava começando ali, eu ia com esse, tipo, não tinha nenhum filho, então pra mim, tipo, se eu separasse dele, então eu nunca tava levando muito a sério, porque eu não achava que ele queria nada sério comigo. Então ele falava tal, eu acreditava, mas ao mesmo tempo eu ficava meio, sabe, assim, eu não sei, tipo, dizer, mas assim, eu não confiava muito por causa de ex, essas coisas. Só que depois eu fui tão assim, tipo, acho que tão inocente ou ingênua, não sei, de forma que falar, que eu falei que eu literalmente assim falei, não, vamos namorar então. Falei, aí começou, porque eu sou intensa, eu sou apaixonada mesmo, sou intensa, eu quando conheço alguém, se eu gosto, foto, texto, falo que amo, eu sou emocionada. Então, aí começou a passar o tempo. Comecei a ter algumas intuições, como eu sempre gostei de orar e tal, e eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E direto eu falava pra ele. E eu sempre era chamada de ciumenta, você é doida, não tem nada a ver, que não sei o quê. E tá, e foi passando o tempo, e eu falei, gente, não sei, tem alguma coisa errada. E eu, desde o início que eu conheci, eu ignorava todas as minhas intuições. Eu até falava, eu brigava com ele, mas mesmo assim eu ignorava minhas intuições, eu ignorava o que eu pensava, o que eu achava, se ele falasse que não tinha nada a ver. E a gente brigou várias vezes, tal. Isso foi passando o tempo, foi passando o tempo.
em brigas, em desentendimento. Eu falei, sabe, uma coisa, eu acho que ele não quer nada comigo, eu acho que ele tá comigo, talvez por comodismo, ou porque às vezes ele até gosta, mas deve ter algum rolo e não quer falar, e eu tô aqui achando que a gente é uma família, enfim. E eu falei assim, às vezes ele nem quer ter filho, só fala por falar. E eu peguei, e como eu tinha tido um aborto, e foi muito difícil pra mim, porque, cara, eu tava grávida, eu tava de boa, sempre fui saudável, eu engravidei, tava feliz, sabe, assim, parecia, nossa, eu tava com ele, eu falei, cara, acho que agora a gente vai, sabe, assim, se dar melhor, acho que agora a gente vai. E eu tô feliz, porque era uma coisa minha e dele. Eu não engravidei, porque foi um momento assim, que eu estava tomando um remédio, só que mesmo assim eu engravidei. Então, na minha cabeça, tipo assim, cara, às vezes era pra ser e tal. E quando eu tive o aborto, foi muito difícil, porque eu falei, gente, porque eu não conseguia entender o porquê. Porque eu ficava assim, gente, eu sempre fui saudável, sempre fui uma menina, sabe, assim, que comprometida com a saúde e tal. Só que eu falei, às vezes não é pra ser, não às vezes ele não é a pessoa certa, às vezes é um livramento. Gente, se eu tivesse pensado isso lá atrás, tá, olha, eu não teria passado todo o sufoco que eu passo hoje em dia. Mas foi até bom, porque se não fosse ele, talvez, ter acontecido tudo isso, eu não teria, talvez, acordado para a realidade, talvez eu não teria virado a mulher que eu sou hoje, apesar de sofrimento, dos traumas que eu passei. Mas assim, e eu ali, na relação, falei, não, beleza e tal. Só que depois do meu amor, eu fiquei muito sentida, porque, gente, eu não sei explicar, mas eu fiquei muito sentida. Eu chorava muito, eu ficava assim, eu ficava muito triste. Ah, eu não sei. Porque, sabe, assim, era minha primeira gestação e eu nunca tinha, né, passado por aquilo. E eu falei, ah, não, então. Eu falei, aí passou os 6 meses, eu falei, sabe de uma coisa? A nossa relação não tá legal, aconteceu muitas coisas, acredito que você não queira o mesmo que eu queira, né? E às vezes a gente não tem o mesmo sonho, o mesmo objetivo. Eu pensando comigo, né? Vou largar. No mês que eu. Gente, eu juro pra vocês, no mês que eu pensei, eu só pensei, eu nem falei, que eu pensei que eu falei, não, comecei a tomar remédio, quero saber. Pronto, engravidei do Rabi. Aí eu falei, ixi, agora. Tava empenhada falando que ia separar, que separar, que separar. Engravidei do Ravi. E eu lá. E eu, né, como sempre, pensando, ai, sei lá, às vezes é um propósito na minha vida. Eu vou tentar ficar com ele, vou tentar, porque eu gosto, porque, tipo assim, eu sempre gostei dele desde o começo. No começo, eu não queria, tipo, responder mensagem dele, não queria nem conhecer ele, não queria sair com ele, não queria ficar com ele. Porque eu tinha saído de um relacionamento, eu não queria me envolver tão cedo com alguém, mas só que como tinha meu irmão, falou, não, responde, o quê? E como eu gostei muito da vibe dele, eu achei que a gente combinava tal, combinava assim, no sentido de pessoa, de ser, sabe? E o nosso jeito tal. Gente, ai, olha, eu começo a contar, eu falo assim, não é possível que eu fui tão tapada assim na minha vida. Quer dizer, né, minha vida inteira. E aí eu peguei e falei, sabe uma coisa? Peguei, falei, me deixei levar, fui, falei, não, vai dar certo esse relacionamento. E quando eu descobri minha gravidez, eu falei, putz. Aí como né, eu falei assim, pô, eu tenho um sentimento por ele, eu ainda gosto. Ah, eu vou tentar. Peguei e fiquei com ele durante até a metade, eu acho que mais ou menos, da minha gestação. Fiquei com ele até a metade da minha gestação. Quando passou ali a metade da minha gestação, metade não, acho que eu tava com 6, 7 meses, me recordo, mas acho que era mais ou menos isso. A gente brigou muito, na verdade, ele começou a brigar muito comigo, falar muitas coisas assim, nada a ver, era discussão do nada, e eu acabava assim não entendendo. E eu falava, gente, não é possível, é outra pessoa, é outra mulher, não tem lógica. Então, assim, e ele sempre falava que não, que não, que não, que não, que não, que não, que não. E eu pegava e falava assim, não, deve estar doida mesmo. Eu grávida, e eu falei, sabe uma coisa, eu vou separar. Separei, falei assim, não quero ficar sozinha, não sei o quê. Na verdade, foi um separar da minha parte. Ele brigou, falou assim, então põe umas coisas e ir embora, não sei o quê. Eu falei assim, então vai. Então eu vou separar. Foi mais ou menos assim. Beleza. Aí falei, cara, tipo,
eu vou ser bem séria, eu me senti abandonada, porque eu já tinha passado por algumas situações, assim, não grávida, né? Mas, assim, de ter que ter responsabilidades muito cedo. Então, quando ele fez isso comigo, já me veio toda aquela, sabe, do que eu já tinha passado. Enfim, de ter que recomeçar, sabe? Igual eu, depois que eu larguei do meu ex, que a gente morou junto, eu tive que recomeçar. Eu, quando conheci esse meu ex, né, pai dos meus filhos, cara, a gente até conversava aqui. Eu tinha uma mesa de plástico, colocava a minha televisão e uma garrafa de café que tinha assim, pequenininha, que eu fazia chá, às vezes, no frio, e colocava atrás, assim, da televisão. Eu não tinha sofá, nada, jogava aqui o colchão pra gente assistir e tal. Gente, olha, eu digo pra vocês, não gosto de... Eu não gosto de falar sobre... Eu nunca quis falar sobre muito abertamente disso, porque pra mim ainda é difícil. Mas assim, eu sinto que tem necessidade sim, porque pode ser um aviso para outra mulher, pode ser aviso para uma pessoa que talvez esteja passando por isso, e mostrar que, tipo assim, não é o fim do mundo, que a gente consegue passar por esses momentos difíceis, que a gente vai conseguir cuidar do filho, dos filhos. Então, assim, quando eu passo, tô contando aqui essa história porque quando eu engravidei do Rabi, eu achava que eu não ia ser capaz de cuidar do meu filho. Eu achava assim, a gente ficou separado um tempo, nesse tempo a gente ainda ficou se vendo e tal, mas né, separado. Ele me acompanhava nas ultrações e tal, tava comigo no dia do parto. Tipo assim, do Rabi ele tava presente. Então eu voltei com ele por causa disso, porque eu achava que ele ia cuidar do nosso filho e que eu não ia ser capaz de cuidar do meu filho sozinha. Então eu acabei cedendo, mesmo não querendo, mesmo sabendo que talvez ele não seria o homem pra mim, que eu queria. Então, assim, porque, gente, não precisa ser perfeito, sabe? Eu sempre pensei assim, se ele cuidasse bem do nosso filho e tal, talvez eu poderia, né, levar a relação um pouco mais, ele me respeitasse e tal. Isso eu não tô colocando nem em questão, gente, fidelidade, compromisso. Isso aí eu não tô nem colocando em questão. O que eu sempre pedia pra ele era pra cuidar do nosso filho, alimentação em casa, pagar as contas. E isso ficou tudo conturbado, não, sabe? Eu voltei com ele acreditando que a gente poderia, né, que poderia ser melhor, que ele ia cuidar do nosso filho, que ele ia me ajudar, porque eu achava que eu não seria capaz de cuidar de um filho sozinha, por ser meu primeiro filho, por ter passado por um monte de coisa. Gente, pensa, hoje em dia eu penso nisso, eu falei, como que eu achava que eu não ia conseguir cuidar do meu filho? Gente, às vezes eu fico pensando, olha o poder que uma pessoa tem sobre a gente. Olha como que o homem, ele pode manipular, ele manipula as coisas pra gente achar que a gente não é... E olha o que eu tinha passado, é porque eu não contei pra vocês que ele me deixou com um carro endividado, moto endividada, eu consegui pagar tudo, deixar tudo em dia e vender pra ele. Hoje em dia, quando eu penso na minha trajetória, até de vida inteira, eu penso assim, como que eu achei que eu não ia ser capaz de cuidar de um filho? De tão assim que eu tava da cabeça, sabe? De me sentir inferior, de me sentir oprimida, de sentir fraca. Então, assim, eu acabei voltando, acabei cedendo, falei, não, vou voltar. Porque eu preciso. Peguei, beleza. Fui morar, a gente, né, passou um... Aí, não, vou contar, né, cronologicamente. Aí tá, beleza. Passou, ele falou que tinha feito vasectomia, pau, que a gente podia ter filhos, beleza. Eu falei, tranquilo. Fiquei com ele ali, tipo, nos primeiros meses. Falei assim, de certo ele fez mesmo a vasectomia, não engravidei, tal. Nem vou me preocupar. Passou um mês, dois, três. Quando foi em abril de 2025, eu engravidei. Descobri que eu estava grávida. Aí vocês me falam, como? Eu quase morri do coração, porque a nossa relação estava indo de água abaixo. Eu tava com ele, com o meu filho, mas só que parecia que não era aquilo que ele queria, sendo que ele que queria, sendo que ele que pediu pra voltar comigo, sendo que ele que quase implorou pra voltar comigo, pra cuidar do filho. E ele tava agindo como se não fosse aquilo que ele queria. E eu já era ficando doida. Eu falei, não é possível, gente, não é possível. Tá acontecendo isso comigo. Olha, esse vídeo já tá virando um podcast, mas eu vou contar a história até o final pra vocês. Porque, gente, eu não quero mais me calar, não quero mais aceitar nada calada, porque isso só me fez sofrer cada vez mais.
E eu tô contando isso também porque, né, eu, às vezes, vendo a história de outras pessoas, me deu coragem também pra contar a minha aqui. E o quanto foi difícil, porque às vezes a pessoa, ai, drama, ai, que não sei o quê. É porque não foi a pessoa que passou por isso, porque não doeu, tipo, no outro, doeu em nós, sabe? E quando eu falo em nós, eu tô falando em meu, meus filhos. Então, assim, foi muito difícil passar. Pô, a minha primeira gestação, eu tive um aborto. O cara cagou pra isso. Porque às vezes, tipo assim, ele ia trabalhar, vivia a vida dele em paz. Tipo assim, sabe quando você vê que a pessoa não se importa? Mas só que, cara, eu tava tão fragilizada que eu nem me importava, sabe, com a opinião dele e tal. Ele só falava assim, ai, tudo bem, eu precisar, não sei o quê. Então, quando eu engravidei, pra mim, por mais que eu não quisesse naquele momento, eu falei, cara, é minha força, tipo, ai, nossa, eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, tinha tido um amor, passou um tempo, tô agora aqui, grávida, não sei o quê. Então eu tava tão feliz com aquilo que eu acabei, acho que, ignorando, sabe, tudo que vinha acontecendo, do jeito que ele me tratava, talvez, não sei explicar. E eu engravidei, beleza, passei minha gestação. Gente, olha, foi muito bom. Ao mesmo tempo foi bom, mas a gente brigava demais, e aí foi onde a gente se separou. Aí, e que eu sofri por muito. Gente, vocês têm noção. Eu passava, acho que dia e noite, por causa dos hormônios. Aí tinha acontecido isso, ele tinha me deixado dívida. Eu deitava a cabeça no travesseiro. Eu falava, gente, como é que eu vou pagar esse carro? O carro tava com o motor fundido, a moto com várias parcelas atrasadas, o carro com parcela atrasada e o motor, né, fundido ainda que eu tinha que correr atrás, tinha que ir na concessionária. E eu peguei e falei, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu deitava à noite, cabeça no travesseiro, e me perguntava todos os dias, eu grávida, o cara me abandonou, e agora? E eu fiquei mesmo assim, porque depois que ele apareceu, depois de algum tempo que ele começou a vir em casa, não sei o quê, mas eu fiquei um tempão assim, tipo, sofrendo, porque eu ficava sem saber o que fazer, porque o meu salário, a minha sorte é que na época eu tava ganhando super bem, porque, né, não tinha nascido ainda meu filho, eu tinha tempo, então eu ficava o dia inteiro trabalhando de madrugada, fazendo guarda, fazendo um monte de coisa araiada pra ter dinheiro. A minha sorte foi isso, e também porque tive também apoio, ajuda, assim, né, do meu irmão, que me ajudou a parcelar, aí ele parcelava, pagava, né, ele e tal. Então, assim, mas também só. Aí peguei, trabalhei, paguei, consegui pagar, deixar tudo em dia. E como às vezes ele vinha aqui pra arrancar uma casquinha e tal, não sei o quê, acabei, né, me deixando levar novamente. Aí ele com aquela historinha triste, ai, não sei o quê, que eu tô cheio de dívida, não sei o quê. Era pra me vender o carro pra outra pessoa, pro meu nome estar de boa, sem dívida. Peguei e falei assim, ah, coitado, vou vender o carro pra ele, precisa trabalhar. Gente, não tenha dó de homem, não. Homem arruma serviço em qualquer lugar. A gente tem que ter dó da gente. Porque depois, ó. Então, aí eu peguei, com boa samaritana, sem noção de nada, porque eu ainda acho que gostava muito dele. Peguei, vendi, falei, não, tudo bem, bens materiais. E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca me importei com bens materiais. Ah, beleza, fica, vai me pagando. Aí fui golpeada novamente. Aí, beleza, engravidei e tal. E nesse período, antes de eu engravidar um pouco, eu não sei se foi antes ou depois, mas eu acho que foi antes da minha gravidez que eu comprei um carro com ele. Eu não lembro se foi antes ou depois que eu comprei esse carro, mas eu acho que eu já tava grávida. Comprei um carro dele, que ele falou, comprou um carro, beleza, tal, alugou o outro. Comprei um carro dele. Esse carro, a gente brigou, teve um dia que a gente brigou, eu falei assim, não, você deixa o carro aqui em casa, que eu vou ficar com o carro. Eu comprei o carro, eu vou ficar com o carro. Aí ele falou, não, não quis deixar o carro comigo de jeito nenhum, isso porque eu tinha comprado o carro. Não queria deixar o carro comigo, não queria deixar o carro comigo. Ele me convenceu que o melhor era deixar o carro alugando. Só que o carro já era um carro de um ano antigo, não era um carro para Uber. E o Uber não ia aguentar um carro daquele. Tipo, até eu que não entendo de carro tinha noção. E ele falou, não, é melhor deixar pra Uber. E ele falou um tanto, tanto, e eu falei, sabe uma coisa, tá bom. E eu sempre ali, sabe, pra não ter briga, discussão. Então, eu pegava e acabava, às vezes, concordando, falava, beleza, então, pode deixar pra Uber, se você acha que é melhor, não sei o quê. E esse carro pegou fogo. Aí o dinheiro que eu tinha, né, comprado o carro, fiquei endividada. Aí passou um tempo,
Isso ele, né, me devendo e tal. A gente foi alugar uma casa. Aí ele, não, vamos alugar uma casa, que não sei o que, melhor, não sei o que, não sei o que. Fomos alugar uma casa. Aí ele alugou uma casa, a gente foi morar nessa casa. A partir do momento que eu entrei nessa casa, esse homem virou o Croga Goiabeiro, o cão. Literalmente. Eu não sabia, tudo que eu fazia não tava bom. Gente, eu juro pra vocês, eu acordava cedo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa assim, sempre arrumei casa, sempre limpei. Eu sempre fui uma menina assim que sempre fiz tudo em casa, porque era uma coisa que desde criança minha mãe sempre falava pra gente limpar a casa, pra gente fazer as coisas, então era uma coisa que eu já vinha assim, eu não era que eu estava tentando agradar ele. Eu sou assim, eu limpo minha casa, eu faço comida, eu faço coisas, só que ele o tempo inteiro parecia que estava, sabe, reclamando de tudo, não sei o quê. Gente, eu grávida, com um filho, bebê de colo, hormônio à flor da pele. Sem contar que eu já tinha passado por várias coisas, tinha acontecido esse negócio do carro, e minha cabeça tava assim, e o tempo inteiro, tipo assim, tinha praticamente certeza que ele tinha outra pessoa. Só que ele nunca falava, sabe? Ele nunca, tipo, se entregava, realmente falava assim, não, eu tenho, não sei o quê. Porque quando eu voltei com ele, eu falei assim, mas o que que você quer comigo? Você quer ter uma relação de verdade? Você quer cuidar do seu filho? Você quer... E ele em nenhum momento falou assim, olha, eu quero cuidar do meu filho, mas só que eu tenho alguém, alguma coisa. Não, ele não falou isso, ele falou assim, não, vamos tentar reconstruir e tal, eu gosto de você, que não sei o quê, que não sei o quê. A gente cai na conversa de Jurandir, como dizem. Mas eu juro pra vocês que dessa vez foi por causa do meu filho. Porque eu olhava pro meu filho, eu falava, gente, é só um bebê. E eu com aquele pensamento, será que eu vou conseguir cuidar, sabe, assim, de dois filhos sozinha? Então, aí eu acabava, sabe, muitas vezes aceitando, porque eu olhava assim e falava assim, cara, eu acho que ele tem outro, mas tá me tratando mal, tá fazendo isso, mas, cara, eu tô grávida, eu tô com um filho de colo. O que eu ganho agora, porque meu salário diminuiu muito, porque eu sou MEI. Então, eu trabalho, gente, com tempo. Eu preciso de tempo para trabalhar. Então, assim, e o meu tempo de qualidade estava pro meu filho. Então, eu trabalho, que o meu trabalho eu recebo, mas só que eu não conseguia fazer muitos trabalhos porque eu tinha que cuidar do meu filho e eu grávida. E eu peguei e falei, gente, não é possível. É o Croga da Goiabeira. Não é possível, deve ter jogado o pé na cruz, deve, sei lá, minha família deve estar pagando pelo pecado de toda a minha família, não é possível. E eu, e eu tentava o tempo inteiro entender o porquê de tudo aquilo. E eu nunca chegava a uma conclusão, e a minha conclusão sempre era: ele tem outra, só que não quer me deixar por causa do guri, do meu filho, e agora eu tô grávida, o que que eu faço? Ah, vou tentar fazer o possível, né, pra levar essa relação. Então, assim, muitas vezes eu falava assim, gente, pra você ter noção, meu aniversário foi um ó. No dia dos namorados eu queria ter passado com só nós, sabe? Ele sabe, cagou pra isso. Ai, enfim, no dia eu lembro que eu chorei muito, a gente brigou. Ai, sabe assim, todas as datas comemorativas parecia que ele acabava com tudo. E eu não sei como, gente, eu fiquei 4 anos com essa pessoa. Até hoje eu fico pensando, até hoje, para gente, como que eu vivi tanto tempo nessa relação? Não é possível que eu tava tão séria assim. Eu acho que eu tava apaixonada mesmo. Então, e eu nunca entendia por quê. Porque eu cheguei várias vezes a falar pra ele. Só que a gente que é mulher sempre é chamada do quê? Ai, doida. Ai, maluca, ai, não sei o quê. Ai, coisa de cabeça. Ai, ciumenta. E isso acabava entrando também no meu psicológico. Eu falava assim, cara, não é possível, deve ser, sei lá. Então você acaba acreditando, mesmo sabendo que às vezes não, porque você tá tão fragilizada. Eu com um filho, grávida, e aconteceu, né, tudo isso atrás da nossa relação. Eu falei, sabe de uma coisa? Coisa na cabeça, acho que não vou levar a sério. Só que começou a acontecer muitas coisas. Durante essa minha gravidez, comecei a passar muito mal, com algumas coisas. Gente, quando eu tava com 6 meses da minha gestação, me deu uma cólica que eu achei que eu ia perder meu filho. Naquele dia eu falei, não, ele vai nascer prematuro, de 6 meses. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Eu juro. Gente, parecia que eu ia ter um parto ali, normal. Eu só sabia que não era
parto, essas coisas, porque era cólica, uma cólica forte. Porque a contração vai e vem. Agora a cólica, e era uma dor contínua. Então era uma dor que não parava. E eu tomava remédio, 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 e a dor não parava. E eu ficava no banheiro, e eu achava, gente, eu juro por Deus, eu achei que eu ia morrer. Falei assim, não, vou morrer aqui mesmo. Vou morrer aqui, não é possível. E eu fiquei desesperada. E eu falava assim, não, vou ter que ir no médico, não é possível. Aí fui no hospital. Não, mas não é nada não. O líquido amniótico tá bom, seu neném tá bem. E até hoje eu fico pensando o que foi aquilo. E, gente, depois disso, eu juro pra vocês, eu não sei se eu fiquei, sei lá, tão, sabe? Eu falei assim, não, vou separar, não aguento. Não vai, não dá. Uma hora eu vou perder meu filho, vai acontecer alguma coisa mais séria, sei lá, da minha vida. É, peguei e falei assim, não, vou me separar. Agora eu vou me separar. Tomei a iniciativa, não, agora você é uma peitura, agora você parar, agora você parar. Até que enfim eu tive coragem de falar assim, não quero mais. Não quero aceitar o jeito que você tá me tratando. Por mais que eu esteja grávida de você, por mais que eu tenha um filho com você, né? E agora, né, dois, né, porque eu tava grávida. Mas só que tinha acontecido tanta coisa vinha acontecendo, que eu falei, gente, não é possível. Eu falei assim, tava, né, com algumas coisas. Então eu falei assim, vai que acontece alguma coisa, não só comigo. Tipo assim, eu tava pensando todo momento no meu filho. Eu falei assim, cara, se acontece alguma coisa comigo, meu filho tá, pô, tá no meu útero. E se não sobrevive, sabe assim? Então eu fiquei muito preocupada, assim, com o passar do tempo. Falei, gente, né? Às vezes, não é só a vida do meu filho que tá em risco, a minha, a do meu outro filho. Porque eu penso assim, Deus me livre, eu penso no meu filho assim, e se eu não tiver aqui, meu filho, sabe, assim, porque em nenhum momento eu nunca pensei assim, vou engravidar, se eu não tiver condição, vou dar meu filho. Eu sempre pensei assim, o dia que eu tiver um filho, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar do meu filho. Eu nunca pensei em abandonar, nem se eu, em nenhum momento da minha vida, eu nunca abandonaria um filho. E depois, depois desse tempo, depois que aconteceu isso, eu falei assim, aí tomei coragem, falei assim, não posso continuar nessa relação, porque tá prejudicando minha vida, tá prejudicando minha vida mesmo, do meu filho que eu tô gerando e ainda do meu filho de colo, que não merece também estar passando por isso. Eu tava num lugar bem inferior, né, do lugar que eu moro aqui, então assim, meio que deixei de viver num lugar, vamos dizer assim, considerado bom, porque aqui, né, do meu pai, ele não cobra aluguel, pra eu tentar ter uma vida melhor com ele, a gente ter uma relação melhor, tal. E aconteceu tudo isso. E, gente, isso que eu não tô nem falando de detalhes, isso aí eu tô falando só por cima, tá? Isso aí é só um resumo do resumo do resumo. Porque se for falar mesmo detalhado, tudo que eu já passei com ele, vocês olham na minha cara e falam assim, não é possível que você ficou com essa pessoa 4 anos. Nem eu acredito, às vezes eu olho assim, eu falo, pô, fiquei todo assim. E eu sou emocionada, gente. E eu, eu tirava foto com ele, fazia vídeo, nós não mato, nós tá fazendo, nós indo pra mãe dele, né? Deu do rabizinho. Porque, gente, eu tenho uma concepção tão bonita de família, sabe? Assim, então, quando eu tava com ele, então eu meio que tentava ignorar tudo pra gente ser uma família feliz, pra gente viver bem. Só que, infelizmente, isso só me prejudicou, só me fez passar por trauma, sofrimento, fez mal também ao meu filho, porque agora ele tá com um aninho e tal, mas assim, imagina ver briga, a discussão, durante minhas gravidez também foi difícil, e agora meu filho com 2 meses. Por mais. Então, hoje em dia eu penso assim, eu prefiro 1000 vezes ter a paz de olhar para meus filhos e falar assim, eles estão bem de saúde, eles estão saudáveis, não tem ninguém fazendo mal, não tem ninguém querendo mal, porque eu tava com ele, então eu sempre, muito negligente, ele sempre foi muito negligente, porque ele sempre quis bater no peito, falar, engraçado, cuida, não sei o quê. Então, assim, às vezes eu acabava cedendo pra não brigar, então, às vezes eu acabava deixando ele fazer do jeito dele as coisas, e isso só prejudicou. E Deus me livre
de acontecer alguma coisa com os meus dois filhos, porque da minha primeira gestação quase passou da hora de nascer por causa dele, da negligência dele. Ele falava, não, porque você tem que sentir, não sei o que, não sei o que. E quase passou da hora. Do Levi aconteceu isso. Fora, né, as outras coisas. Então, assim, gente, não ignore. Quando você conhecer alguém, não ignore, sabe, esses sinais, porque o que eu passei poderia ter sido pior. Poderia ter causado a morte, talvez, dos meus filhos. Poderia até ter prejudicado a minha vida. Então, assim, eu não quero falar, não, eu não falo muitas outras coisas para não falar, assim, para não criar teorias, né, para não falar como, né, tem coisas que não dá para provar. Então, eu não quero ficar falando, assim, estou falando realmente o que aconteceu aqui de fato e que, né, tipo assim, outras pessoas viram, tal, tipo, igual aqui minha família que mora aqui do lado, que conviveu aqui com a gente. Mas assim, eu não gosto de falar de outros fatos para não soar também, sabe, muito falar, ai, nossa, sabe, assim, então não quero também acusar ninguém, não quero falar também que, ai, fez alguma coisa contra mim, ou da minha vida, alguma coisa assim. Eu tô falando aqui o que aconteceu durante nossa relação e com o nosso, né, com eu grávida e meus filhos. Então, quando o Ravi e o Levi, eu olho para eles hoje em dia, eu falo assim, cara, literalmente eles são as minhas forças. Porque teve dia de, quando antes do Levi nascer, teve dia de eu olhar pro Ravi, de eu ficar o tempo inteiro e falar, gente, não sei, sabe, como eu consegui suportar tanta dor, tanto sofrimento, porque eu passei por alguns períodos, algumas coisas, e que, literalmente, gente, sofri violência psicológica, física, agressão, enfim, não vou ficar falando muito sobre, porque senão esse vídeo vai dar um podcast quase. Mas é só um alerta mesmo pra gente que. Pra você também que já teve minha idade, ou que tem minha idade, ou que é jovem, tá com alguém que você acha que talvez também seja o amor da sua vida. Mas olhe, realmente, conheça a família dessa pessoa. Pesquise sobre as ex-mulheres, pesquise sobre outras pessoas que já se envolveram, pesquise, tipo, porque olha, isso pode custar muito caro depois. E eu vou ser bem sincera pra vocês, pra mim custou a minha saúde mental, quase custou a vida dos meus filhos e talvez a minha. Então, quando eu falo e digo desse relacionamento e que eu tomei, né, coragem pra falar disso abertamente assim, porque, cara, é muito tempo, tipo, eu tô com 26 anos, vou fazer 27 anos. Não foi o meu primeiro relacionamento, vamos dizer assim, tóxico. Eu vivi lá no passado um relacionamento também muito difícil, onde eu fui muito julgada. Tudo bem, errei com a pessoa errou comigo, enfim, mas a mulher sempre é mais julgada. Então, nesse relacionamento meu, e que eu tive meus dois filhos, eu falei assim, não, se eu for terminar, eu vou terminar com dignidade. Não vou errar. Se eu errar, vai ser porque eu falei alguma coisa além, porque eu brinquei, gritei, ou saí às vezes fora de mim, alguma coisa assim, no sentido de, de briga, sabe? De discussão. Mas falar que eu. é, mas falar que, tipo assim, ai, quis me vingar em algum momento, falar assim, ai, será que ele tá fazendo isso? Ah, então vou lá e dar o troco na mesma moeda, vamos dizer assim. E não, tipo, eu pegava. Na verdade, não tava nem. Gente, eu não conseguia nem pensar nisso. Eu tava grávida, com filho, sabe, no colo. Eu não conseguia pensar nessas coisas, tipo assim, sabe, de traição, disso. Eu acho que eu tava tão fragilizada, num momento tava tão assim da cabeça, que eu não conseguia, acho que nem pensar nessas coisas. Ao tempo inteiro eu só conseguia pensar assim, eu preciso que nossa relação esteja bem, para os meus filhos estar bem. Então, eu ignorei meus sentimentos, sabe, pelos meus filhos. E vou ser bem sincero, pra vocês não valeu a pena. Porque só causou sofrimento, dor, igual eu falei pra vocês. Isso poderia ter custado a vida também dos meus filhos. Então, no momento que eu tô aqui gravando esse vídeo, é um alerta, é um testemunho, porque, gente, é uma vida, sabe? Eu penso assim, a gente não tá falando de uma brigazinha, de um relacionamentozinho que não deu certo, de um dramazinho, sabe? De mulher, que tá dando um drama, não sei o quê. Não, eu tô falando do custo que ia custar uma vida. Gente, uma vida, sabe, assim, na minha cabeça não, não consigo pensar, assim, como que alguém teria coragem, sabe? Às vezes eu fico pensando assim,
Sabe, às vezes é demais, às vezes algumas coisas assim eu penso que não precisava, sabe? Então, quando eu penso assim, hoje em dia, não teria voltado, teria seguido minha vida. Só que ao mesmo tempo eu penso assim, que se eu não tivesse voltado, talvez eu não teria visto como realmente é, as coisas eram. Então, assim, se eu não tivesse voltado com ele, eu estaria, às vezes ele estaria vindo aqui em casa, sabe, assim, tipo, olhando pelas beiradas. Às vezes eu estaria aceitando ele meio que assim. Vai saber se eu não teria tido outro filho, mas de outra forma, no sentido assim, dele, né, de eu ter ficado sozinha, grávida, e também não ter passado por isso. E às vezes pegar e ver ele assim sempre. E quando eu voltei que ele aconteceu tudo isso, então assim, eu acordei, tipo, pra muitas coisas. Que muitas coisas, assim, por exemplo, né, tinha às vezes dúvida, ou às vezes tinha falado, e às vezes a pessoa te fala, não, não é, não sei o quê. Então, quando eu olho hoje em dia e penso, falo assim, passei por esse sofrimento e tal, mas eu acho que foi importante pra mim acordar de uma vez por todas e parar com esse pensamento de, ai, família. Família é que tá com você, é quem luta por você. Família é você e seus filhos. Família é quem tá ali do teu lado te ajudando. Não é porque é de sangue que é família que você tem que fazer tudo, que você tem que honrar, que você tem que aceitar e que você tem que abaixar a cabeça. Eu passei muitos anos da minha vida abaixando a cabeça e falando assim, porque, é minha família, porque não vou, sabe, bater de frente, sei o quê. E eu vejo que hoje em dia isso custou muito caro pra mim. Custou minha saúde psicológica, custou minha saúde mental, meu bem-estar, minha vida, praticamente. Então, hoje em dia eu tô aqui, mãe solteira, com meus 2 filhos. O pai tá pouco se lixando se o menino tá bem, se não tá. Esse tempo tava com fé, porque o pai fala que vem e volta, mas nunca, mas parece que some. O melhor é o pai, às vezes eu acho melhor o pai longe mesmo, porque se não for conseguir cumprir nenhum papel de genitor, prefiro também que não apareça, porque aí só causa sofrimento na criança. E a criança ela não é igual a gente. A gente entende, fala assim, não, vamos separar, tal. Se eu nunca mais visse ele, fala, não, beleza, um ex meu. Só que o filho, a criança não pensa assim. A criança ela vai olhar, vai falar assim, pô, mãe, por que que meu pai não quer me ver? Por que meu pai me abandonou? A criança ela não vai entender. A criança sempre vai achar que o problema é ela. A criança sempre vai olhar assim, vai falar assim, não, mas é por causa de mim? Por quê? Não vai entender, tipo, que o pai é assim, assado. E não tem como eu ficar falando mal. Meu filho tem 1 ano, como é que eu vou ficar falando mal do pai dele? Você já entende, nem sabe, tadinho. Então, às vezes ele fica assim, ô pai, papai, pai, que ele tá nessa fase já de falar. Como é que eu vou olhar pro meu filho e falar assim, não, meu filho, teu pai, ele quer construir outra família, ele quer cuidar de outras coisas, ele vai seguir a vida dele e vai esquecer de você. Como é que eu vou olhar pra um filho e falar isso? Não tem como. Então, às vezes a gente que é mulher, a gente tem que aceitar tantas coisas, mas tantas coisas por causa de filho, e que muitas vezes não é necessário. Então, eu vou ser bem sincera, gente, pode doer no meu coração falar assim que preferi que sumisse, mas porque é muito desgastante, dá uma dor muito no coração de ver, sabe, o pai vindo ver o filho indo embora e olhar para o meu filho e saber que ele não sabe o dia que vai vir ver ele e eu não tenho como, como que diz, falar para ele, filho, seu pai vai vir, vai voltar o dia que der. A mamãe não pode ficar mandando mensagem, porque senão vai parecer que tô enchendo o saco, que eu talvez, né, quero que ele dê atenção. Então, assim, é muito difícil lidar com isso. Então, muitas vezes, para não ver o sofrimento do meu filho, às vezes eu acabo com esse pensamento de, tomara que suma. Mas pra eu não ver o meu filho sofrendo, sabe? Não ver ele chorando, não ver ele querendo o pai. Porque quando ele não tá aqui, ele fica bem e tal, fala papai, pai, mas vai crescendo e vai, né? Tipo assim, meio que se desvinculando. Porque, gente, é muito difícil o pai vir ver o filho,
sumir, depois aparecer como se nada tivesse acontecido, aí pensam daquele jeito. Então, assim, é muito difícil. Então, eu sempre falo pra vocês, ver se realmente uma relação vale a pena pra vocês ficarem, pra vocês não passar por trauma, violência, tanto física quanto psicológica, porque depois, pra você se recuperar, eu acho que leva uma vida inteira, porque até hoje, pra mim, nunca passou. Pra finalizar esse vídeo, não fiquem num relacionamento tóxico e que possam e que possa, né, mais tarde sair muito caro para vocês. Eu não tô falando sobre dinheiro, porque dinheiro, gente, a gente trabalha, a gente negocia, a gente paga. Agora uma vida, agora sua saúde mental é muito difícil. E eu penso comigo agora, né, eu acho que para eu me recuperar, sabe, de tudo que eu passei, eu não sei não. Acho que vai ser uma vida e é muito difícil, sabe? Porque eu penso assim, não é difícil você cuidar dos filhos, não é difícil trabalhar, não é difícil você ter que lidar com separação, mas o difícil é você ter que lidar, sabe, com trauma, com as coisas que já aconteceu, sabe, na vida da gente. E a gente tem que passar por tudo isso e continuar, não é ali que eu digo assim, cuidando dos filhos, continuar com saúde mental, enfim, porque no final, a gente que é mulher que sai como errada, eu vivi um primeiro relacionamento que eu passei anos. Cara, eu era o meu primeiro amor, vou dizer assim, eu amava, eu gostava. Por mais que eu tenha errado, por exemplo, no final. Isso porque, gente, eu era no final da relação. Eu não tive amante, não tive, sabe, não fui uma mulher assim, ai meu Deus do céu, eu zoei que esse cara, meu Deus, tá aí, que não sei o quê. Não. A gente, né, tava. Eu queria me separar, a pessoa não queria, me ameaçava tal. E acabei errando, questão de traição, essas coisas. Mas na minha cabeça, na época, não era, porque eu falei pra ele que eu não queria nada com ele, não sei o que, não sei o que. Mas só que como, né, gente? Tipo, ai, acredito, hoje em dia eu pensando, falei, não, deveria realmente ter, tipo assim, me desvinculado, sabe? Falar, não, não quero, cada um vai pro seu canto, do que ter acontecido o que aconteceu. E na época, e até hoje, por exemplo, sou julgada, porque a mulher sempre vai ser julgada, não importa. Às vezes o cara pode ter feito muito mais coisa errada, às vezes o cara pode ter traído, pode ter feito muito mais coisa assim com você. Igual eu vivi num relacionamento tóxico, todo mundo via, vamos supor, né, o jeito que ele tratava, como que era a nossa relação. Só que pro homem, gente, as pessoas sempre vai passar pano, sempre vai passar, sabe, uma cabeça, ou vai falar, só que vai passar batido, sabe, pro cara. Ah, ele largou da mulher, tipo, tudo bem que ela sofreu, não sei o quê, mas depois ele tá com outra família, pra ele passa pro cara, às vezes o cara nem sofre, nem. Tipo assim, começa, sabe, tem outros filhos, tem outra família, e quem fica com a saúde mental afetada, quem fica sofrendo pelos cantos e tal, acaba que sendo a gente, mulher. E a gente sempre vai ser julgado, por mais que o homem esteja errado, a gente sempre que vai ser julgado. Ah, mas por que então que você ficou nessa relação, né? Voltando desse meu ex-pai do meu filho. Ah, porque você ficou nessa relação então. Ah, por que não sei o quê? Então, no final, sempre a gente vai ser. Não importa o que aconteça, a mulher sempre, o peso parece que é maior, sempre parece que é uma coisa assim, ai, sabe? Ai, por que então que você escolheu esse pai para seus filhos? Tipo assim, como se a gente escolhesse quem ia ser, tipo, vai ser o pai do meu filho. Eu mesmo, nas minhas gravidez, não queria ter engravidado nenhuma vez, mas engravidei, ainda tive aborto, ainda peguei agora Netflixzinho, que nasceu ainda parecido com ele ainda. Que se pegar uma foto dele jovem, assim, sabe, assim, e a do Levizinho, super parecido. Que eu achei até que ia parecer mais comigo por causa do Rabizinho, mas ainda nasceu ali parecido mais com a família dele. Então, assim, tem coisas na vida que realmente não valem a pena. E eu tive que passar mal bocados para aprender a dizer não, aprender a falar assim, não vou fazer isso por conta só para ver a outra pessoa feliz, não eu, porque eu abdiquei muitas vezes de estar bem por causa do meu filho e porque eu estava grávida, e hoje em dia eu vejo que não, a gente não precisa aceitar tudo por conta de alguém. Eu olho para meus filhos e falo assim, não, eu vou dar conta. Tem dia que, olha, eu vou ser bem sério, tem dia que meu filho começa a chorar, o outro também, e vira uma bagunça, uma coisa. Às vezes eu sinto e falo, pô, se tivesse o pai, meus filhos do lado, mas só que eu olho assim e falo assim, não, eu vou dar conta, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou trabalhar, eu vou lutar pelo melhor para eles.
Tô fazendo meu treinamento, minha consultoria, porque eu sou designer gráfico, sou da área do marketing. Estou aqui dando de tudo nesse treinamento para ser um treinamento bom, para ser uma mentoria bom, para agregar realmente na vida das pessoas, para eu conseguir vender no digital, para eu conseguir dar um futuro melhor para meus filhos, ajudar também, quem sabe, né, meu curso não der bom, ajudar minha família também. Então, assim, eu vejo que hoje em dia pô, me fez acordar pra vida essa relação, ter acontecido o que aconteceu, por mais que eu tenha sofrido e não era, tipo assim, acho que nada na vida da gente acontece do jeito que a gente quer. Porque eu queria ter uma família, queria casar com alguém, queria ter feito minha faculdade, conhecido alguém, casado, ter tido meus filhos, tá vivendo de boa. Só que na minha vida aconteceu totalmente, sabe, assim, bagunçado, enfim. Mas assim, estou feliz porque meus filhos estão bem, estão do meu lado, saudável, está crescendo bem. Então, para mim, isso é o que importa hoje em dia. Eu estar aqui cuidando dos meus filhos, eu estar bem também para cuidar deles, eles estão crescendo bem. E para mim, o que importa agora é ver meus filhos felizes e bem, porque eu, como mãe, por mais que eu tenha passado por muitas coisas, eu só quero ver o melhor para meus filhos agora. Que agora nem importa muito. É, Sabe, assim, acho que, não sei, depois que eu virei mãe, parece que eu, tudo, tipo, não sei explicar, mas é como se tudo, assim, tipo, fosse pros meus filhos. Se ele tá bem, se meu filho tá bem, meu outro filho estiver bem, o Levizinho, o Rabi, pra mim tá bem. Por mais que eu não queira conviver, por exemplo, com o pai dos meus filhos, se ele vem aqui ver o filho, por mais que eu, às vezes, tenho muita mágoa, às vezes eu acabo, tipo, relevando muitas coisas, mais pelos meus filhos. Então, é só um aviso mesmo, gente, pra vocês tomarem cuidado com quem vocês se relacionam, porque eu penso, com 22 anos, inocente, aquele pensamento de menina, e hoje em dia, ver tudo que eu passei, sabe, realmente, tipo, não vale a pena passar por sufoco, sofrimento, se desgastar, sabe? Ficar com sequelas, talvez, que leve pelo resto da vida, só por causa que, ai, talvez, fica esse pensamento, sabe? Ai, será que eu vou dar conta de cuidar dos meus filhos? Será que eu vou conseguir trabalhar? E eu tô aqui, passando um sufoco, tô, mas tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo cuidar dos meus filhos, e é isso que importa. Um beijo pra vocês, YouTube. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, parece um podcast, mas vale a pena você assistir, vale a pena porque às vezes pode ser um aviso, um testemunho, e pra você também que é mulher, ou que já passou, ou que está passando por algum momento, ou que tem dúvidas se fica ou não com alguém, alguma coisa assim, não sei, que tenha passado, ou que já tenha passado também mesmo, que quiser compartilhar também sua história, fica aqui, qualquer coisa, comente e se inscreva no canal.